Fortaleza, uma cidade ensolarada e cheia de vida, guarda um segredo sombrio em suas noites silenciosas. Entre suas ruas agitadas e praias deslumbrantes, há algo que poucos ousam mencionar em voz alta, e a lenda da bruxa de Fortaleza. Essa história macabra, passada de geração em geração, carrega o peso de séculos de medo e mistério. Mas quem era essa mulher que lançou uma maldição sobre a cidade? E por que sua história continua viva, mesmo após tantos anos? Reza a lenda de que a bruxa não era uma pessoa comum. Dizem que ela vivia à margem da sociedade, isolada nas matas que cercavam o vilarejo que daria origem em Fortaleza. Seu conhecimento sobre ervas e curas tornou-se alvo de desconfiança, e os rumores de que praticava magia negra fizeram circular entre os moradores. Com o tempo, as suspeitas se transformaram em medo, e o medo em ódio. Acusada de feitiçaria, ela foi capturada, julgada e condenada pelos habitantes. Mas, antes de ser realizada, a bruxa teria lançado uma maldição sobre aqueles que a traíram. Seus últimos sussurros, abafados pela fúria do povo, ecoaram pela cidade: eu voltarei, e vocês sofrerão por seus pecados. Desde então, essa promessa tem assombrado a cidade. Muitas pessoas acreditam que seu espírito nunca descansa em paz e que, nas noites de lua cheia, a bruxa retorna, em busca de vingança. Fortaleza, uma cidade moderna, com luzes, prédios e movimento, esconde essa face sombria, onde o sobrenatural e o inexplicável convivem com o cotidiano. Mas será que tudo isso não passa de uma história antiga para assustar as crianças? Ou há algo mais, algo que as pessoas ignoram para manter a paz? Neste vídeo, vamos explorar o fundo dessa lenda, resgatar os detalhes mais aterrorizantes e desvendar os mistérios por trás da bruxa de Fortaleza. Ao longo dos séculos, uma lenda só cresceu, e os relatos de encontros sobrenaturais se tornaram cada vez mais comuns. Muitos dizem que é apenas uma superstição, mas aqueles que cruzaram o caminho da bruxa e jamais foram os mesmos novamente. Então, se você é corajoso o suficiente, venha conosco e descubra a verdade por trás dessa lenda obscura que continua a assombrar a capital do Ceará. Para entender a lenda da bruxa de Fortaleza, precisamos voltar no tempo, ao período colonial, quando a cidade ainda não passava de um pequeno vilarejo rodeado por matas densas e isolado das grandes rotas comerciais. A Fortaleza de hoje, com sua urbanização e movimento constante, mal lembra a cidade primitiva de séculos atrás, onde o medo e a superstição moldavam a vida das pessoas. Nessa, qualquer mulher que demonstrasse um conhecimento incomum sobre a natureza ou que desafiasse as normas sociais era facilmente rotulada como bruxa. A mulher por trás da lenda, cujo nome real se perdeu no tempo, era uma curandeira que vivia afastada da sociedade, nos arredores do que viria a ser o centro de Fortaleza. Usando ervas e poções, ela curava os doentes e ajudava os aflitos, ganhando rapidamente fama de possuir poderes além da compreensão humana. Porém, com essa fama, também vieram as suspeitas. Em um tempo em que doenças desconhecidas e mortes súbitas eram explicadas pela intervenção de forças malignas, não demorou para que a população começasse a desconfiar de seus interesses. Sua aparência misteriosa e vida reclusa alimentaram rumores de que ela praticava feitiçaria, e o medo cresceu entre os aldeões. Com o tempo, o medo se transformou em paranoia. As pessoas desapareceram inexplicavelmente, e as colheitas fracassaram sem razão aparente. Essas tragédias foram rapidamente associadas à curandeira, e logo surgiram acusações de que ela teria feito um pacto com forças malignas. A situação saiu de controle quando uma criança da vila morreu de uma doença desconhecida, e a população, enfurecida, culpou a curandeira, convencida de que ela havia envenenado o menino com suas ervas. Foi o estupim de um julgamento rápido e sem misericórdia. A mulher foi levada à força pelos aldeões e submetida a um julgamento sumário. Durante o processo, disseram que ela manteve um olhar frio e desafiador, recusando-se a se defender das acusações de bruxaria. Segundo a lenda, antes de ser condenada à morte, ela teria lançado uma maldição sobre todos aqueles que a acusaram. Vocês pagarão por seus pecados, ela teria sussurrado, e eu voltarei para buscar minha vingança. Após sua execução, seu corpo foi enterrado em um local desconhecido, longe da cidade, para que seu espírito não encontrasse descanso. Mas, desde aquele dia, as coisas estranhas começaram a acontecer.
As noites se passavam mais frias, e os moradores relatavam ver uma figura feminina de longe, nos arredores da vila, observando-os. Aos poucos, esses avistamentos se tornaram parte de uma narrativa que aterrorizava todos os que ousavam falar sobre o assunto. O medo da maldição fez com que a lenda se espalhasse para além dos limites da cidade, e até hoje muitos acreditam que o espírito da bruxa de Fortaleza ainda vagaria pela região. Fortaleza cresceu e se transformou em uma metrópole moderna, mas a história da bruxa continua viva nas sombras de seus filhos antigos. A lenda se apresenta, atravessando gerações, e se transformou em um aviso para todos aqueles que ousam desafiar o sobrenatural. Assim, com o passar dos anos, a figura da bruxa se consolida como um símbolo do medo que a cidade carrega, um lembrete de que algumas forças não podem ser controladas ou esquecidas. Conforme a lenda da bruxa de Fortaleza se incluiu ao longo dos anos, os relatos de aparições e encontros sobrenaturais surgiram a aumentar, criando uma aura ainda mais sinistra em torno da história. O que antes era apenas um conto de advertência, algo para assustar os jovens e alertar os supersticiosos, tornou-se, para muitos, uma realidade assustadora. Testemunhos de pessoas que afirmam ter visto a bruxa ou sentido sua presença sombria surgiram nas partes mais antigas da cidade, principalmente nas noites de lua cheia, quando, segundo a lenda, seu espírito vaga livremente pelas ruas. Os avistamentos mais comuns ocorrem em bairros históricos, como a praia de Iracema e o centro antigo de Fortaleza. Nessas regiões, repletas de casas antigas e ruas mal iluminadas, é onde muitos afirmam ter visto a figura de uma mulher encapuzada, vestida com longas roupas negras que se arrastam pelo chão. Dizem que ela surge nas esquinas escuras ou nos becos silenciosos, parada, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Aqueles que a veem relatam uma sensação de pânico imediato, uma presença opressora que faz o ar ficar pesado, acompanhado por um frio intenso, mesmo nas noites mais quentes do Ceará. As opções de controle, mas há detalhes comuns que aparecem em vários relatos: olhos que brilham no escuro, o som de passos suaves atrás das pessoas, e um sussurro que muitos não conseguem entender, mas que parece chamá-los pelo nome. Algumas pessoas afirmam que, após esses encontros, suas vidas nunca mais foram as mesmas. Uma série de desastres e tragédias inexplicáveis começou a acontecer. Outros dizem que, após verem a bruxa, encontraram símbolos estranhos, como marcas ou desenhos, nas portas de suas casas. Esses símbolos, que remetem a rituais antigos e ocultos, seriam uma espécie de aviso sombrio, rebaixando que algo terrível está para acontecer. Existem histórias de pescadores que, ao navegarem pelas águas escuras da praia de Iracema à noite, avistam a bruxa transportada sobre as águas, uma silhueta fantasmagórica que desaparece antes que alguém consiga se aproximar. Já em outras partes da cidade, como no centro histórico, os seguranças noturnos relatam ter visto uma mulher misteriosa andando pelas ruas vazias, sempre mantendo distância, mas nunca completamente invisível. Alguns dizem que quando tenta segui-la, ela simplesmente desaparece na escuridão, deixando para trás um rastro de calafrios. Mais assustadores ainda são os relatos de encontros dentro de casas e prédios antigos. Há quem jure ter sentido a presença da bruxa dentro de suas próprias casas, geralmente em noites especialmente silenciosas. Esses testemunhos contam que portas batem sozinhas, luzes piscam sem motivo, e passos ecoam pelos corredores, como se alguém estivesse vagando pelos cômodos. Em alguns casos, essas experiências foram acompanhadas de pesadelos repetitivos, nos quais as vítimas sonham que a bruxa está sentada ao lado de suas camas, observando-os enquanto dormem, incapazes de se mover ou gritar. Mas o que mais intriga e assusta os moradores de Fortaleza é o fato de que esses encontros pareciam acontecer com pessoas que, de alguma forma, se conectaram à lenda, seja por curiosidade ou por tentarem investigar sua veracidade. Dizem que quanto mais você fala ou pensa na bruxa de Fortaleza, mais chances você tem de atraí-la. É como se a própria lenda fosse uma armadilha, uma porta para o sobrenatural, que se abre quando você ousa olhar para o outro lado. E, uma vez aberta, não há como saber o que você vai encontrar. Esses relatos, somados à atmosfera misteriosa que cerca a lenda, realizaram uma paranoia crescente entre os moradores mais supersticiosos. Muitos evitavam andar sozinhos à noite nas áreas mais antigas da cidade, e há quem afirma que os mais corajosos, aqueles que se atrevem a buscar respostas, acabaram pagando o preço por sua curiosidade.
para alguns, é melhor não mexer com o que não se pode explicar, para outros, o fascínio pelo mistério da bruxa de Fortaleza continua vivo, alimentando novas histórias, e talvez, novos encontros macabros. Se tudo isso é real ou não, ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é clara, a lenda da bruxa de Fortaleza permanece viva, e seus avistamentos continuam a alimentar o medo de que, em algum lugar, nas sombras da cidade, algo terrível está à espreita, esperando para se manifestar novamente. Embora a lenda da bruxa de Fortaleza já seja suficientemente aterrorizante por si só, o que realmente assombra os mais corajosos são os rumores de que, com os rituais certos, seu espírito pode ser invocado. Desde os tempos mais antigos, as histórias sobre feitiçaria e invocações têm circulado em sussurros, mas, no caso da bruxa, essas histórias ganharam um tom ainda mais sombrio. Dizem que existem noites secretas, passadas de geração em geração, que podem trazer a bruxa de Fortaleza de volta ao mundo dos vivos, e rituais proibidos que envolvem oferendas sinistras e pactos com forças além da compreensão humana. O perigo é real, e quem ousa tentar, raramente escapa ileso. Esses rituais, segundo a lenda, excluem mais do que simples palavras ou encantamentos. Eles envolvem sangue, terra e fogo, além de elementos retirados de lugares marcados por desagradáveis. Um dos rituais mais temidos seria realizado em uma noite de lua cheia, preferencialmente perto de locais que foram palco de grandes tragédias na cidade, como cemitérios ou as ruínas de casarões antigos que ainda resistem ao tempo. Acredita-se que, para iniciar o processo, é necessário fazer uma oferta de algo que tenha valor pessoal, uma espécie de sacrifício que chama a atenção do espírito da bruxa. É nesse momento que a conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos é exigida. Contar os mais antigos que a bruxa de Fortaleza foi uma das primeiras a praticar esses rituais, utilizando forças desconhecidas para fazer seus feitiços. E agora, anos depois de sua execução, há aqueles que acreditam que sua alma continua ligada a esses mesmos poderes, aguardando alguém tolo o suficiente para libertá-la. Há rumores de que praticantes de magia negra e ocultistas de várias partes do país já vieram à Fortaleza em busca de manuscritos antigos ou instruções orais que expliquem como trazer a bruxa de volta. Mas essas buscas, invariavelmente, terminam em tragédia. Os mais ousados desaparecem sem deixar vestígios, enquanto outros são encontrados em estado de loucura, murmurando palavras desconexas sobre visões horríveis que tiveram durante os rituais. Um caso particularmente famoso é o de uma jovem estudante de história, obcecada pela lenda da bruxa. Dizem que ela passou meses pesquisando e coletando informações sobre uma figura sombria, e, após descobrir fragmentos de um suposto ritual de invocação, decidiu colocá-lo na prática. Segundo os relatos, ela preparou tudo conforme as instruções, encontrou um local isolado, fez o sacrifício de algo precioso e recitou as palavras antigas que tinha descoberto. No entanto, algo deu terrivelmente errado. Naquela noite, os vizinhos ouviram gritos apavorantes vindos da casa da jovem, mas, quando foram investigar, encontraram a porta destrancada e a casa completamente vazia. A jovem nunca mais foi vista, e o único traço deixado para trás foram símbolos estranhos, desenhados nas paredes com uma substância que ninguém conseguiu identificar. A história da jovem se corre rapidamente pela cidade, alimentando ainda mais o mito de que invocar a bruxa não é apenas possível, mas extremamente perigoso. Outros relatos de pessoas que buscaram realizar rituais semelhantes trazem histórias de encontros com figuras sombrias, sombras que parecem ganhar vida e uma sensação opressora de que algo maligno está observando de perto. Há quem diga que aqueles que invocam a bruxa acabam condenados a uma vida de sofrimento, com suas almas sendo perseguidas pelo espírito vingativo até o fim de seus dias. Além do medo de invocação, há outro aspecto que apavora ainda mais, a ideia de que, mesmo sem realizar o ritual completo, é possível atrair a atenção da bruxa apenas falando sobre ela ou tentando investigar sua história. Muitas testemunhas afirmam que, depois de iniciar suas pesquisas ou buscar informações sobre os rituais, acabaram sendo assombradas por pesadelos perturbadores, visões de uma mulher sombria que os observava de longe. Alguns dizem que acordaram no meio da noite com a sensação de que não estavam sozinhos, como se algo ou alguém estivesse em pé ao lado de suas camas, os observando dormir. Esses relatos criam um dilema para os curiosos, e a vontade de descobrir a verdade sobre a bruxa de Fortaleza vem acompanhada de um medo profundo, pois, quanto mais se aproxima da lenda, mais ela parece se aproximar de você.
Muitos desistem antes mesmo de chegar perto do ritual, mas sempre há aqueles que arriscam tudo pela promessa de poder, ou simplesmente pelo fascínio do desconhecido. E, para esses poucos, a linha entre a realidade e a lenda fica cada vez mais tênue, até que eles percebem que pode ser tarde demais para voltar atrás. O mistério em torno dos rituais de invocação da bruxa de Fortaleza permanece envolto em segredos e histórias mal contadas, mas uma coisa é certa, o perigo é real. Seja pelos relatos de desaparecimentos, pelas tragédias que se seguem aos rituais ou pelo simples medo que assombra aqueles que se aproximam demais dessa lenda sombria, o fato é que o nome da bruxa continua a ressoar ruas pelas cidades, como um aviso sussurrado nas sombras. À medida que mergulhamos mais fundo na história da bruxa de Fortaleza, uma coisa se torna clara, o mistério que a envolve continua sem solução. Séculos após os primeiros relatos, a lenda permanece viva, e mesmo com o avanço da ciência e da racionalidade, muitos moradores e visitantes da cidade sentem que há algo de inexplicável nesse conto sombrio. O que é real e o que é mito? Será que a bruxa de Fortaleza é apenas um símbolo do medo humano do desconhecido, ou realmente existe algo sobrenatural por trás dessa história que atravessa gerações? A cidade de Fortaleza, com sua beleza litorânea e paisagens encantadoras, guarda esse lado oculto que poucos se atrevem a explorar. A lenda da bruxa tornou-se parte do folclore local, uma sombra que paira sobre a cidade e suas histórias. Contudo, há algo sobre essa lenda que difere de outras, e a quantidade de relatos e tragédias causadas a ela ao longo dos anos. Não estamos falando de uma história simples para assustar crianças, mas de uma narrativa que muitos afirmam ter vivido pessoalmente, com consequências assustadoramente reais. Essa dualidade entre o mito e a realidade é o que mantém a lenda viva e aterradora. Ao longo dos anos, diversos historiadores, pesquisadores e até curiosos buscaram respostas para o mistério da bruxa de Fortaleza. Muitos vasculharam arquivos históricos em busca de registros de um julgamento de bruxaria, documentos oficiais que comprovaram a execução da suposta feiticeira. Mas nada concreto foi encontrado. A ausência de registros formais só aumentou o fascínio e a especulação. Como explicar as inúmeras histórias de avistamentos e os eventos estranhos que ocorrem, principalmente nas áreas mais antigas da cidade? Talvez, como algumas lendas, a história da bruxa de Fortaleza seja menos sobre fatos históricos e mais sobre algo que reside no inconsciente coletivo, de um medo profundo do que não pode ser visto ou explicado. Entre os moradores mais antigos, há uma crença persistente de que a bruxa ainda caminha entre eles. Nas comunidades mais afastadas, em regiões onde o progresso urbano ainda não apagou totalmente os traços do passado, o nome da bruxa é indicado em sugestões. É dito que, em noites escuras e silenciosas, é possível ouvir o som de seus passos, ou sentir um frio inexplicável percorrendo as ruas. Outros falam de sonhos recorrentes com uma mulher de olhos vazios que os observam, esperando o momento certo para atacar. Esses relatos, embora dispersos, reforçam a ideia de que a lenda é mais do que apenas uma história contada para impressionar turistas. Um dos mistérios mais intrigantes é o fato de que muitos dos que investigaram o fundo da história da bruxa acabaram enfrentando situações de azar ou desaparecimentos misteriosos. Pessoas que conduziram suas pesquisas com entusiasmo, ansiosas para desmascarar o mito, acabaram sendo consumidas por tragédias pessoais, acidentes inexplicáveis ou problemas psicológicos. É como se houvesse uma barreira invisível que protege o segredo da bruxa, e aqueles que chegam perto demais acabam sendo tocados por algo que não podem controlar. Será a maldição da bruxa ainda ativa, punindo aqueles que ousam desenterrar seu passado sombrio? Ou essas tragédias são encomendas, fruto do medo e da sugestão que essa história carrega? Fortaleza, com seu passado rico e muitas vezes turbulento, parece ser o palco perfeito para esse tipo de lenda. A cidade já testemunhou invasões, batalhas e crises, e talvez a bruxa seja uma personificação daquelas dores e medos que a população carrega desde os primeiros dias de sua fundação. No entanto, os eventos recentes associados à lenda não podem ser ignorados. Ao longo das últimas décadas, houve um aumento nos relatos de encontros sobrenaturais, especialmente entre jovens que desafiam a história em busca de adrenalina. Pessoas que participam de rituais de invocação, por exemplo, acabam relatando características inexplicáveis, como portas que se fecham sozinhas, luzes que piscam e uma presença opressora que parece segui-las.
Para os mais céticos, esses eventos são frutos de sugestão psicológica, mas para aqueles que vivenciaram, é a prova de que a bruxa é mais viva do que nunca. Talvez nunca saibamos a verdade completa por trás da bruxa de Fortaleza. O que começou como uma lenda oral, transmitida pelos antigos moradores, tornou-se uma parte inseparável da identidade da cidade. O enigma persiste, e é justamente essa falta de respostas que mantém a história viva e cada vez mais assustadora. A cada geração, novos relatos surgem, novas tragédias acontecem, e a lenda continua a crescer, adaptando-se aos novos tempos, mas sempre carregando aquele mesmo sentimento de temor e mistério. E então, resta a pergunta: você acredita? Será que a bruxa de Fortaleza realmente existe, ou é apenas um reflexo dos medos e superstições da população? Independentemente de sua resposta, uma coisa é certa: ao caminhar pelas ruas escuras de Fortaleza em uma noite solitária, é difícil sentir o peso dessa lenda. Afinal, algumas histórias são poderosas demais para serem ignoradas, e a bruxa de Fortaleza, com seus segredos e suas maldições, continua a vigiar a cidade, pronta para retornar a qualquer momento. Deixe seu like e se inscreva no canal, compartilhe suas próprias experiências ou pensamentos nos comentários, e assista outros vídeos do canal. Até o próximo.